Bom dia, vamos falar hoje de soberania. Então, abro dizendo que soberania consiste em uma concentração de força por uma entidade, né? Nesse caso, falamos aqui do Estado, que possui poder absoluto. E a soberania também se relaciona ao poder de estados geograficamente delimitados, né? Então, é importante dizer também que, embora seja possível investigar a gênese da noção de soberania já no período medieval, ela só se torna uma referência fundamental no pensamento político, jurídico, a partir da exposição feita por Jean Bodin, né, que foi considerado o primeiro autor a formular de maneira sistemática e utilizar não apenas como um atributo da sociedade política, mas como sua essência. Então ele traz na fala aí, abre aspas, que a soberania é o verdadeiro fundamento, o eixo sobre o qual se move o Estado de uma sociedade política e da qual dependem todos os magistrados, leis e ordenanças. Ela é que reúne as famílias, os corpos e os colégios, e todos os participantes num corpo perfeito, fecha aspas. Então, também vale dizer aqui que na interpretação de Bodin, essa soberania retira o soberano das obrigações que ela impõe. Se tivesse um limite, seria um limite natural, divino. Então, trouxemos aí o conceito de soberania de Bodin, onde o soberano tem a sua limitação apenas dada pelo âmbito divino. Vale também trazer, para demonstrar esse percurso histórico, né, o conceito de poder, que foi trabalhado por Maquiavel, né, e também por meio da ética dos fins, onde tudo seria válido para conservar e manter o poder. Thomas Hobbes, meio que para propor um ponto de equilíbrio entre esse conflito, ele propõe uma teoria, né, que é o estado leviatã, onde o soberano máximo seria responsável pela manutenção da ordem e da sociedade civil. Após isso, teríamos os contratualistas, né? Então, veio Rousseau, trazendo o povo como detentor soberano do poder. Né? Então, o Estado seria o representante do povo, que deve estar alinhado à vontade geral, que seria a vontade geral essa, né, expressa por leis. E Montesquieu, que traz que por meio de leis se estabelece a separação de três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, bem como a estrutura de poderes que temos hoje. O Estado se concretiza por meio de uma forma de governo. Então, vemos que essas ideias, esses conceitos, inspiraram muito a estrutura de política atual que temos. Né? Então, um breve resumo da trajetória histórica traz que na Idade Média a soberania ela tinha relação com a qualidade do soberano, ou seja, era uma característica daquele que governava. Já no Renascimento, a soberania é uma qualidade do próprio poder e não daquele que o exerce. Né? Então, esse conceito ele foi reformulado à luz dos novos ideais políticos advindos da alteração da forma de governo, que foi a saída do feudalismo para a constituição dos estados centralizados. Né? Então, com essas informações, trago aqui uma reflexão, uma atividade de uma notícia atual que saiu a respeito do novo ministro de Minas e Energia, que vai trabalhar contra a Petrobras e a favor das petroleiras internacionais. Então, não vou ler aqui toda a notícia, vocês podem dar pausa e ler depois, mas vou destacar apenas dois trechos, que diz que essa proposta vai trabalhar para a troca de regime de partilha para o regime de concessão, tirando o privilégio da Petrobras em relação a isso, né, ao processo. Então, a exploração das áreas ocorreria, nesse caso, no ritmo que o vencedor do leilão desejar, né, e toda a produção ficaria com o dono da área, né, em detrimento aí de favorecer a Petrobras, que é uma empresa estatal, trago aqui até essa referência, é uma empresa estatal, né, de economia mista, e por empresa estatal a gente pode entender que é aquela que foi criada por um Estado ou nação para exercer uma atividade de interesse público. Né? Então, aqui fica uma reflexão proposta a partir de todas essas informações. Considerando os conceitos apresentados a respeito de soberania e tendo em vista a sua aplicação no mundo atual, esta decisão política apresentada pela notícia está em linha com o exercício de soberania, da soberania nacional brasileira? Né? Então, se refletirmos a questão do interesse público, né, ou interesse da Petrobras, com o conceito de soberania, né, que trazia aqui o povo, ele detém o povo é soberano, né, o poder emana do povo. Então, são reflexões aí para provocar, são pontos para provocar uma reflexão, ok? Fica essa atividade aí, né, porque a notícia traz um favorecimento no interesse estrangeiro, né, interesse de capitais terceiros, né, em detrimento talvez do interesse público. Essas são as referências utilizadas na aula. Muito obrigado.